Claro, porque era difícil. Aí fica de Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de junho de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1601, 5 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema, megafocalização precoce. A especialidade, infecciologia. Definição. A megafocalização precoce é a identificação e atuação pessoal da Consim, ainda jovem, no essencial da programação existencial, evitando desvios e desperdícios dos autoesforços quando marginais ou secundários. A láteropensenidade convergindo para a meta prioritária. O megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas. O megafoco duradouro revelado no mater pensene pessoal. A retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafoco. A autoproex deslanchada a partir da primeira hora. O rumo correto como sendo a evitação do esbanjamento geral. Esbanjamento geral. O verdadeiro equilíbrio pessoal aparecendo na vivência contínua e coerente fixada no megafoco evolutivo. Programa de aceleração da erudição PAI para jovens, desenvolvido pela instituição conscienciocêntrica Reaprendência. Os efeitos inestimáveis das autorretrocognições sadias precoces. O valor intrafísico do curso intermissivo pré-ressomático. Eu li aí a metade aí do material. Tá, sobre esse texto aí da fatologia e parafatologia. Agora, na argumentologia tem a tabela, 12 confrontos entre os elementos ou fatores essenciais e os secundários, capaz de orientar a jovem consciência inversora existencial na megafocalização precoce. Então, aqui nós temos aí o processo que pode ajudar a pessoa, a jovem consciência inversora. Quer dizer, no caso aí pode ser um homem, pode ser um rapaz, pode ser uma moça. Agora, na remissiologia nós temos 15 itens, a gente destaca. Agente retrocognitivo inato. Alavancagem da proex. Antimaternidade sadia. Autovigilância ininterrupta. Direção megafocal. Frase enfática. O ideal será sempre a Sinvex identificar e expor, na condição de cobaia sadia, todo jovem inversor ou inversora existencial, com verbação evidente da megafocalização precoce. Você conseguiu vivenciar a megafocalização precoce na condição de inversor ou inversora existencial? Tal vivência ficará para a próxima vida humana? Isso é para os reciclantes, né? A gente fala. Agora, pergunta. Onde posso encontrar orientação para fazer o estado vibracional? Fala aí para nós, por favor. É uma coisa que tem de todo lado. Primeira coisa, é bom ver as terturas, né? Isso. Além, né, de toda a bibliografia que nós temos, tem 3 verbetes específicos sobre o estado vibracional, que é o estado vibracional, efeito do estado vibracional e impedimento do estado vibracional. Também no livro 700 experimentos, tem 5 experimentos relacionados ao tema também.
Então tem, entre eles, teste das 11 perguntas contra o EV, teste do seu domínio do EV, teste da sua compreensão do EV. E no Homo Sapiens Reurbanizados, também, que é outro livro, você tem 7 capítulos também dedicados ao estado vibracional. Entre eles, tem antitécnica do estado vibracional, profilaxia pelo estado vibracional, exame de excelência do estado vibracional e teste do estado vibracional. E também no livro Projeciologia tem um capítulo do estado vibracional. Quer dizer, tem várias opções aí de estudo. Vamos nessa. Outra pergunta. Que pontos devem ser valorizados numa viagem de férias para a riqueza conscienciológica? Como não desperdiçar o tempo com excesso de divertimento? O problema todo é o seguinte, olha, do meu lado, eu sempre fiz viagens mais longas, seja no Brasil ou no exterior, viagens técnicas. Eu chamava que eram excursões científicas. Eu estava sempre fazendo pesquisa. Agora, com isso, eu conheci dezenas de países, porque eu ia para as bibliotecas, para as fundações, para os museus, para os processos todos de pesquisa, livrarias e etc. Agora, isso é que você pode fazer também, dependendo da situação, o que você quer. Uma coisa que eu acho é o seguinte, toda viagem deve ser aproveitada, porque uma viagem bem feita, tecnicamente bem feita, por exemplo, aí de 3, 4 semanas, é como se você tivesse lido uma biblioteca inteira. Vale a pena ver isso, por causa do processo teático, a teoria e a prática, a vivência. A pessoa ir no lugar e ver a coisa de perto é muito mais séria do que ler uma biblioteca. Essa leitura direta dá mais força para a pessoa, vale a pena pensar nisso. Com isso, então, você pode evitar o desperdício dos excessos, os esbanjamentos de oportunidade, energia, etc. Outra pergunta. Atualmente trabalho durante o dia e à noite invisto em meus estudos conscienciológicos e em um projeto particular, onde tem como meta ser minha única fonte de renda no futuro. Trabalho com algo que gosto, conheço e faço bem. É minha atual fonte de renda e tenho dependentes financeiros que preciso assistir. Mas vejo baixas possibilidades de construir meu pé de meio e médio prazo. Também não é algo que queira fazer pelo resto da vida. Conforme sua orientação, devo ter meu megafoco e investir nele. Vejo que o meu megafoco atual é construir meu pé de meia. Como faço nessa situação acima até ter meu megafoco permanente? A primeira coisa que você deve fazer é dominar bem o estado vibracional. Daí você vê o resto. Isso vai te ajudar e não vai prejudicar você. Estado vibracional não exige muito. Agora, exige demais, por quê? É a vontade da pessoa, o maior poder que a pessoa tem, a consciência tem. Estou acompanhando algumas tertúlias e já me considero um ex-religioso. Tenho procurado observar mais as coisas e não aceito mais ser doutrinado por nada e nem ninguém. Mas, segundo os seus conhecimentos, onde fica Deus? Existe mesmo um ser criador? O Richard Dawkins está certo? Esse aqui está na dúvida, mas agora isso tudo é por causa da nossa tempestade publicitária. A primeira coisa é o seguinte, esse negócio de Deus que o povo fala é besteira, tudo isso é bobagem. Nisso aí o povo que combate tem razão. Isso é a minha opinião, as nossas opiniões aqui. Agora, o que se passa? Existe uma causa primária e uma inteligência básica de tudo isso. É lógico, que tudo é muito inteligente. Olha o corpo humano como é feito. Olha a fisiologia do corpo humano, olha os órgãos e sistemas do corpo humano. Só isso aí já mostra que tem uma inteligência atrás dessa história toda. Examina, por exemplo, o DNA. Você acha que foi o quê? Isso aí nasceu do nada? Isso é besteira, tem que examinar. Tem uma inteligência. Mas agora o problema todo, isso é o lado da questão. Esse é o lado inicial. Agora o lado final. De todas as consciências que a gente conhece, que eu já tive contato, por exemplo, no meu caso, a mais viva, assim, que eu já pude fazer permuta de ideias, somatório de ideias, são serenões. Esses serenões não se incomodam com esse negócio dessa causa primária, porque eles acham o seguinte, o problema nosso é de evoluir. Lá, num determinado ponto da evolução, a gente vai saber essas coisas todas. Por enquanto é bobagem. Por enquanto a gente é uma verdadeira formiga dentro dessa realidade toda. De modo que isso é mateológico, é da mateologia. É bom você pegar no dicionário e ver. Mateologia.
O que é essa ciência? É a ciência daquilo que você não tem capacidade ainda para entender, você deixa para lá, não pode perder tempo com isso. Nós aqui somos práticos, objetivos, palpáveis, concretos. Não somos nem materialista e nem somos também doentes com esse negócio de divinizar, sacralizar, idolatrar besteirada. Para com isso. Nós estamos no meio da história procurando ter discernimento nas nossas coisas. Achando que nós somos mais inteligentes agindo assim. Se você acha que nós estamos errados, prove alguma coisa. Outra coisa, o povo fica falando em prova. Não há prova coletiva nem grupal dessa história, mas há provas pessoais. Leia meu livro Projeciologia, faça as técnicas que tem lá. Lá tem dezenas de técnicas. Faça alguma das técnicas lá, você vai sair do corpo e vai comprovar isso por você. Isso é o máximo. Você elimina os atravessadores, você vai comprovar isso tudo que nós estamos falando sem nada. Uma outra coisa, já que você está acompanhando a tertúlia, olha o princípio da descrença. Não admite nada que nós estamos falando, não. Faça a sua experiência pessoal. Vivencie o processo. Isso é que é o princípio da descrença. Mantemos um relativo sucesso o contato com amparadores, com a paraprocedência através de projeções conscientes e da clarividência durante nossa infância. Mas, pouco a pouco, essas capacidades são eclipsadas. Como manter a sintonia refinada e ininterrupta para a procedência quando evolutivamente sadia? Veja que só a realização do curso intensivo não dá o embasamento necessário para essa manutenção. Sim, mas nós já temos a técnica, há muito tempo que existe. Qual que é a técnica? TENEPS. A TENEPS liquida com o negócio e mantém você com a sua paraprocedência e manda a religião para aquele lugar, ou seja, para o holociclo, para estudar, para a holoteca, para fazer pesquisa. Estando a consciência ressomada após a participação em curso intermissivo, de que maneira poderá adquirir neosinapse e reavivar seus paraneosinapses necessária teática dos princípios megafocais conscienciológicos, evitando a desbiologia? O campo do curso ECP2 auxilia nesse caso, sim, mas ele é efêmero. Agora, o processo nosso é TENEPS, como eu falei. Olha a TENEPS, que a TENEPS é todo dia, ela mantém seu processo. E a ligação. Religião quer dizer religare, é ligar a pessoa com a causa primária, é assim que a religião pensa. Agora, nós falamos a TENEPS. Você está fazendo uma religação de onde você vê, que é a paraprocedência. Não tem nada de Deus. É a procedência, uma coisa palpável, a pessoa lembra. Se você não lembra, não tem nada a ver com isso. Agora, te vira, procura lembrar. Eu lembro, sei da história aí toda. Não adianta vir que não tem. Contra fato, a gente não vai debater, eu não vou brigar contra os fatos, eu já vivenciei os fatos. Vivencie os fatos e os parafatos, esse é o caminho. Independente da restrição do conceito científico atual, de seus limitados instrumentos de avaliação, porque até hoje, em pleno 2010, ainda não se comprovou a existência da vida após a morte. É a vovozinha que não se comprovou. É só os burros burridos do materialismo que ainda não viram. Saia do corpo que você vai ver de onde você veio. Acabei de falar isso aqui. Independente do alcance da ciência atual, qual é a dificuldade, erro ou incapacidade do permissivista em fundamentar cientificamente o conceito da reencarnação? Pelo seguinte, a reencarnação não dá para você comprovar em grupo, coletivamente. O negócio é pessoal. Tudo o que interessa é pessoal. É a vontade da pessoa, ela vê. Isso não é egoísmo, não. Uma pessoa que fica sabendo disso, ela vai poder ajudar os outros mais. Ela vai compreender mais os outros, ela vai ter mais compreensão, ela vai ser mais humana do que o materialista. Materialista, você está pensando que a vida vai acabar, então ele não tem que ter moral, não tem nada, pensa bem. Agora, uma pessoa que vai ver que a vida continua, que o negócio é sério, que tem gente observando o que nós fazemos, ele vai ter muito mais moral. Então, materialista, para mim, são os mais imorais que existem. O problema é que eles são burros, eles não sabem da imoralidade que eles têm. Se eu fosse materialista, eu ia cuidar só de mim e não queria saber. Matar os outros é uma coisa normal. Entende como é que é? Acabar com o mundo é uma coisa normal, porque tudo vai acabar mesmo, que besteira é essa. Quer dizer, então, o processo de materialismo é um dos piores processos de autoassédio que existe na face da Terra. É o materialismo.
E o materialismo, do jeito que está aí, não permite avançar, porque eles querem que comprove tudo pelo universalismo, não pode ser o processo unitário. Isso é um erro. Por isso que a ciência eletronáutica, a ciência convencional, está no buraco, é uma bobagem grande. Eles estão na UTI, já faz algum tempo. E outra coisa, agora estão tentando estudar a consciência, vamos ver para onde vai. Eu penso positivamente em favor deles. A esperança é a última que desativa a vida. Tenho 23 anos, trabalho o dia todo e estudo de noite. Já comprei o manual da TENEPS e da PROEX e sinto a profunda certeza de que tenho que fazer a TENEPS. Nunca tinha ouvido falar, mas ao ouvir pela primeira vez sobre o assunto, mais um aqui da tempestade publicitária, mas ao ouvir pela primeira vez sobre o assunto, me pareceu tudo muito comum, como se eu já soubesse a respeito. É lógico que você sabe, seu curso intensivo. Ainda não sou casado e minha vida é meio instável por enquanto. Instável quer dizer que ele é promíscuo, é solteirão, não é isso? Devo começar uma TENEPS de meia força depois de ter adquirido maior conhecimento do assunto, ou devo esperar as condições necessárias para fazer uma TENEPS de força total? Aí tem duas coisas que você tem que verificar. Qual é a força que você tem perante você mesmo? Se você é frágil, talvez a TENEPS antes de ter uma dupla evolutiva seja bom. Agora, se você é forte, você não precisa da TENEPS agora. É preferível assentar tudo, ter sua vida assentada para você começar a TENEPS. A única coisa a segunda coisa séria, isso é a primeira. Agora a segunda. TENEPS é uma coisa que é para o resto da vida, de modo que pensa bem. Se você começar agora, é para o resto da vida. Se ainda tem coisa para você fazer, se ainda tem uma viagem que você quer fazer na Europa, no fim do mundo, a Marte, resolva primeiro essas coisas, para depois fazer a TENEPS, porque a TENEPS deve vir na frente. Ela monopoliza a sua vida, e é para o resto da vida. Ela não tem divórcio. A TENEPS não facilita divórcio para ninguém. Ou a pessoa faz e segue, ou senão ela fracassa. De modo que pense nessa segunda hipótese também, no caso. Procede a alegação de que toda forma de energia imanente provém de um princípio chamado por alguns de Akasha, e que esse princípio possui relação direta com a força Kundalini. Olha, isso tudo, o problema de você analisar, esse negócio do Akasha, é a mesma coisa de falar na primeira inteligência primária, e etc., a causa primária. A Akasha é a mesma coisa. Isso tudo é bobagem. O que eu falo é o seguinte, existe um primo pensene, quer dizer, um pensene que começou os outros. Ele é o início do princípio do começo de todos os outros, é o primo pensene. Seria, no caso aí, isso que chama de Deus, causa primária, inteligência suprema do universo, e Akasha. Agora, o Akasha, propriamente dito, nós chamamos que é a energia imanente, que ela está em tudo. Você usa, pega e usa. Agora, o negócio é usar a energia imanente sem modificá-la. A Kundalini Sexo Chakra refere-se à energia sexual. Gostaria que o professor falasse da pré-Kundalini, planta chakra, suas funções e relações com a Kundalini. O caso todo é o seguinte, a pré-Kundalini é importante porque a maior parte do povo anda em pé, ou ereto, marcha, caminha em pé. Então o pé é que tem relação mais direta com a matéria dura, concreta. O resto do corpo, a maior parte do tempo, tem com a matéria gasosa, mas não dura. Agora, é essa matéria dura que é a terra de onde a gente veio. Por exemplo, todos os corpos aqui foram feitos da terra. Fala, não, foi da minha mãe, sim, mas sua mãe comeu a fruta da terra. Comeu as coisas todas da terra. O corpo dela era da terra, seu corpo é da terra, seus filhos vão ter corpos da terra, e tudo é da terra. De modo que a gente tem contato com a terra, que é o processo do chão, existe até um verbete chamado chão, que é o problema da pré-Kundalini. Aí é que entra. Então é onde bate. Agora, eu chamo a atenção para você ver um filme chamado Lanternas Vermelhas. Vale a pena você entender o que é o processo de Kundalini. E lá eles vão bater com os martelinhos na perna da moça, para ela ficar excitada para encontrar com o chefão. É disso aí que o senhor está falando, que veio a metáfora da igreja, dizendo que o homem era... Não estou ouvindo. É desse raciocínio que o senhor falou agora, que veio a metáfora de que o homem veio do barro da igreja? Qual metáfora? Essa que o homem foi feito do barro, não sei o quê.
Sim, mesmo. É por causa disso? Né, mas é por causa disso que não é não. O processo todo é isso, a caixa. Eles falam muito nesse negócio da energia. Não, esse raciocínio que o senhor fez, né? Que a gente veio da Terra porque a gente come as coisas da Terra. Sim, mas não é isso. Você vem da Terra, a Terra você vai voltar. Tudo é da Terra, Terra, e acabou. Ground floor. Fim de papo. Isso sempre foi assim. Eu pensei que fosse uma metáfora. O negócio é o cemitério. Cemitério e berçário é a mesma coisa. É coisa tudo igual. Tudo é terra. Algumas linhas filosóficas defendem a transmutação e manipulação da energia sexual antes da retenção do orgasmo, alegando que o corpo espere grande quantidade de energia útil. O senhor defende a técnica do sexo diário. Percebe que o sexo sem orgasmo traz grande revitalização. O sexo diário sem orgasmo seria um caminho para a potencialização energética? Olha aqui. Não existe esse negócio de sexo diário sem orgasmo. Se a vovozinha não inventa a moda, está querendo tirar o corpo fora. Sexo é sexo, tem que ter orgasmo. Tá certo? Senão não tem. E outra coisa, o melhor é o diário. Por quê? Com isso a pessoa deixa de ficar, vamos dizer, braba, danada da vida, nervosa. Outra coisa, não vai entrar tanto na TPM, não vai ter esses problemas, por exemplo, de assodamento, precipitação, impulsividade. Por quê? Orgasmo acalma a pessoa, abaixa a pressão, faz um monte de coisa no duro. Agora, esse negócio de sexo diário, aquele problema que o orientalismo fala para parar com o negócio, chegar perto, isso tudo é loucura total. Sexo é sexo. A biologia humana não admite mutilações. Não pode ficar pela metade, senão a pessoa endoida. Outra coisa, se esses caras que fazem isso que você está falando aí, quer dizer, falando, fossem bons, eles já teriam melhorado com a Igreja Católica. No entanto, o que a gente vê na religião é um tal de uns usar os outros dentro da pedofilia, que é uma loucura que está aí. Por quê? Eles não sabem usar o processo. Por quê? Fizeram a castração dos machos. Os machos não se aguentam, acaba na pedofilia. Essa padraiada toda pedófila que tem aí. Atualmente são milhares de padres pedófilos. Isso é uma vergonha, gente. Presta atenção. Por quê? A biologia não admite ir contra isso. Aos padres o sexo diário. Viva o sexo para os padres. Viva o sexo para os padres. Podemos fazer um piquete na rua. Não é isso? Viva! Eles têm que funcionar direito. Por isso fica tudo inibido. E outra coisa, começa a falar, meus irmãos. Isso é falta de sexo. Você está entendendo? Falta testosterona. Meus irmãos em Cristo. Vou te contar, de morte esse troço. Presta atenção, onde é que tem lógica nisso tudo? Agora, veja, devido nós termos feito essa tempestade publicitária, do processo aí dos intervencionistas, eles estão chegando depois de ter lido essas coisas todas, é um negócio sério. Presta atenção nisso, tá, meu chefe? Cuidado. Ainda mais você que entende dessas coisas por causa do processo de toque. Agora, gente, eu tenho aqui ainda, que não são perguntas, mas são coisas tipo e-mail, que eu queria falar. O caso daquele problema que houve o processo da criança que foi abusada e que a família está brigando até hoje, uma metade brigando com a outra metade faz 30 anos, e a pessoa que fez o negócio até hoje está reprimido pela religião. O caso aí tudo é esclarecer as coisas e arranjar um negócio chamado perdão. Fala sobre perdão. Perdão não é fraqueza, é inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é uma das coisas, é o nível de inteligência mais elevado que tem. Existem umas 12 inteligências. A mais inteligente que tem das modalidades toda é a inteligência evolutiva, que é o conjunto composto de várias inteligências. Uma das coisas da inteligência evolutiva é o perdão. Fala com esse povo para se perdoar. Agora, se eles não perdoar, você deixa eles para lá. Eles vão entrar na interprisão grupo kármico. O problema é deles, que já estão, né? Mas quer dizer, vão ficar pior, né, com o tempo. Agora, outra coisa.
Essa nossa amiga aí que você está falando, tal, da mamãe, com essa história toda, devido à idade dela, como é que eu vou falar isso aqui para você entender? É um nosso amigo aí que perguntou. Essa que está acamada faz 3 anos. Pô, eu acho que assim você vai entender com quem que eu estou falando. Quer dizer, que alguém sabe com quem. Está entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, nessa idade, não adianta você forçar a barra. Não deve forçar a barra. Vai com calma e deixa ela fazer tudo do jeito que ela quer. Quando ela dessomar, o dia que ela dessomar, se ela dessomar antes de você, você vai lá e acaba com os bagulhos energéticos. Mas enquanto isso, deixa tudo como está, porque senão você vai dar um choque nela. Pensa bem, você vai lá e acaba com esse processo todo que ela está mantendo. Ela tem um choque com aquilo, dá um processo no coração dela, ela dessoma, você vai ficar com cara de tacho. Vai devagar com isso. De modo que deixa como está para ver como fica, porque nessa idade dela, mamãe a gente tem que respeitar, né? Mas eu só tenho uma. E nesse fim de vida tem que ter contato. Não, porque ela está mantendo uma opção de coisa do outro filho, que era todo alterado, e outra coisa, está tudo intacto. Ela não pode tocar naquilo. Ela está vendo. Mas na idade que ela tem, que já é bem avançada, não pode forçar a barra. Então, por isso que eu estou mostrando. Amanhã, vamos supor que ele vai lá e derruba aquilo tudo. A hora que ela vê, ela vai ficar sem chão. É como se puxasse o tapete dela. Que aquilo é um elemento de segurança. Que o filho era doente, ela era muito apegada ao filho. Então, ela deixou tudo do jeito que está. Entende? Como ela está doente, aquilo equilibra. É uma saída para uma pessoa nessa idade, ela não conserta mais. Isso aí não tem jeito, só no outro corpo, outra vida. Então tem que respeitá-la. É o jeito, não tem jeito. Vocês estão vendo, eu estou falando aqui o contrário. Não é para acabar com os bagulhos energéticos, é sustentar, manter. Porque o verdadeiro bagulho energético é a cabeça dela. É o que ela pensa. E aquilo lá não tem jeito de mudar. Eu não vou falar a idade dela, não, porque senão o povo fica sabendo, mas ela está bem. É possível o assédio intra e extrafísico, principalmente grupo kármico, ser eliminados através de recins com a aplicação da técnica da inversão existencial? Sim. A mega focalização precoce ajuda a evitar os assédios ou a resolvê-los precocemente, caso o aplicante da técnica da inversão existencial tenha interpretação de grupo karma mais séria de outras vidas, ou os dois. Olha, a mega focalização precoce ajuda sempre, seja o que for que estiver de ruim atrás dela. Pensa só nisso, você vai começar a fazer. Vale a pena. O resultado é sempre positivo. Assistindo ao programa Pinga Fogo com Chico Xavier na internet, em certo momento, José Herculano Pires fez uma pergunta sobre a discografia da evolução em 2 mundos pelo senhor e o Chico. O senhor teve muito contato com Herculano Pires? Alguma coisa. Como é essa consciência? Tem relação com a conscienciologia? Estaria no curso intermissivo? Estou pesquisando essa personalidade devido ao interesse da epistemologia do parapsiquismo, pois ele escreveu sobre isso. Sim, ele era uma pessoa que gostava da sua área, que é a filosofia. E era um grande jornalista. Escreveu lá no Diário, lá de São Paulo, escrevia diariamente lá, tinha uma coluna, uma coisa muito séria durante muito tempo. Eu tive muito contato com ele durante uma temporada. Agora, depois que ele dessomou, eu não vi mais nada do professor Herculano Pires. Eu não sei de nada dele. Ele tem umas filhas também que funcionam no movimento espírita, que são tudo gente espírita, sério. Tem isso também, é as filhas dele. Às vezes as filhas podem estar sabendo o que é. Agora, se elas são espíritas, é lógico. O professor Herculano Pires deve seguir espírita, extrafísica, etc. Viva J. Cristo. A gente já está avisando. Bom. Mas eu nem sempre assino. Eles mudam, né? Professor. Pode falar. Tá. Ele está na frente, você falou antes dele. Tudo bem. Queria entender, na verdade não é do tema, não, é de 2 fenômenos na TENEPS. O fenômeno dos movimentos aspersivos que você fala com os braços, ele depende do desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Qual o fenômeno? Aquele dos movimentos aspersivos com os... Aspersões.
aspersões, esse movimento, o movimento com os braços, ela depende do tenepsista ou do tipo de atendimento? Não, depende do nível de desenvolvimento da pessoa. A gente pode julgar a energia mexendo com as coisas ou ficando quieto. Não quer dizer nada, que a energia vai pela sua vontade. Sim. É paracérebro. O processo todo é paracérebro. Então, isso tudo aí é secundário. E a função do monólogo psicofônico? A função do monólogo, o problema é a ocorrência. O cara está lá, incorporou. Você está muito consciente fora do corpo. Ele, às vezes, quer falar uma coisa na hora, ele fala. Você vai escutar através do seu próprio corpo. As melhores famílias pode acontecer. Agora, ó, isso é raro. No movimento espírita isso é raro porque no movimento espírita eles castram a projeção consciente. Então a pessoa não sai do corpo. Você está entendendo? Eles castram. O movimento espírita é o seguinte, espírito desencarnado é que existe, o resto tudo é secundário. Quando você fala do monólogo psicofônico, ele tem que estar... Teve gente, quando eu expliquei o negócio do monólogo psicofônico, eles falaram que aquilo é um absurdo, isso não é possível. Bobagem, tudo cheio de espírito. Isso faz só 60 anos. Mas quando você fala do monólogo psicofônico, tem que estar completamente projetado ou uma descoincidência parcial já é uma... Não, é sempre uma descoincidência parcial. A descoincidência total não existe, porque isso chama de som. Não, tudo bem, Laura, você entendeu. Vamos entender. Eu quero dizer assim. Mas eu quero dizer assim, um nível de mini descoincidência ou na... Não, depende da lucidez da consciência projetada. Ela tem que ter lucidez para entender o que está se passando, senão não vê. Outra coisa, existe a opção de gente semiconsciente fora do corpo, às vezes que recebe o fenômeno na incorporação, por exemplo, a psicofonia. E eles não percebem nada disso. Eles não veem. Entendeu? Às vezes não vê que o corpo dele está falando. Por isso que no Espiritismo lá é pior ainda, porque eles gostam que o médico seja inconsciente. O verdadeiro médium espírita, ele não tem lucidez. Ele não tem lucidez. Ele é totalmente inconsciente. É assim que eles acham que é o melhor médico que tem. É a maior besteira. Sim. Entendeu, né? Entendi. Obrigado. Então vamos lá. Letra B, patologia, professor. Quinta linha. Ultrapassagem da desviologia e a evitação dos cantos das sereias. A ultrapassagem da desviologia e a evitação do canto da sereia. O que você está querendo dizer? Eu não entendi muito bem. O problema todo é o seguinte, a megafocalização precoce faz a ultrapassagem da desviologia, quer dizer, não deixa a pessoa caminhar para aqueles desvios que ela cometeu nas vidas anteriores. Então a desviologia para. Agora, o que se passa? A evitação do canto da sereia. Ela não vai escutar os bobocas que ficam influenciando para ela cair no mesmo buraco de sacralização, adoração, está entendendo? Misticismo aí, cego, dogmática, teologia e essas bobagens. Tá claro? Quer dizer que nesta vida, a ultrapassagem, ele já... Por exemplo, a hora que eu falo aqui para o povo entrar lá, a meninada entrar no programa de aceleração da erudição, é para evitar a dogmática, evitar a inculcação na cabeça desse povo. Esse é que é o caminho. A pessoa tem que estudar e saber o que é, para ficar cada vez mais lúcida e priorizar o discernimento. Né? Esse é que é o caminho. A ideia aí é essa. Obrigado. Pessoal, aqui no ar. Aqui na página 6, na teoriologia, você pode falar mais sobre essa teoria? A teoria do megafoco profissional. O caso todo é o seguinte, o megafoco para a pessoa é aquele ponto básico que ela tem que estar de olho o tempo todo para seguir como sendo uma meta, um objetivo, um desiderato. Agora, nessa condição, isso aí afeta mais o processo profissional da pessoa. Para o cara ser um bom profissional, ou a mulher ser uma boa profissional, ela tem que ter um megafoco o tempo todo e estar atento àquele megafoco. Ver o que é essencial, como é que ela desenvolve,
Como é que ela vai ser um profissional de mão cheia? E não um profissional de baixa rendimento, baixa extração, como diz o cara. Ele vai ser de alta extração. Então é isso que nós estamos querendo chamar a atenção aí. Essa questão da megafocologia, no caso, é importantíssima. E aqui logo embaixo na tecnologia, Sim. aí é mais ou menos a mesma coisa, a segunda técnica. As técnicas de definição do megafoco permanente. Só que tem que aqui estar falando sobre o megafoco geral, né? Por exemplo, o megafoco desse nosso amigo que está procurando agora arranjar o pé de meia. Ele tem que pensar o tempo todo no pé de meia dele. Atualmente é o megafoco que ele precisa. Agora, a profissão ele já tem. Ele já superou isso aí. Ele está pensando agora em outra condição. É um outro patamar. É um novo degrau na escala dele, na escola, a escada ascensional dele. Entende? Então o problema é procurar ver. Cada um tem o seu, né? No momento evolutivo, qual que é? Qual o seu megafoco hoje? Cada um aqui tem que ver. É uma pergunta que todo mundo devia fazer. Qual é o meu megafoco hoje? Até o fim do ano, o que é que eu tenho que ficar de olho o tempo todo? É o mais importante para mim. É isso. Tá certo? Waldo, aqui. Na página 5, para fatologia, no último item do parágrafo, o acatamento precoce da condição pessoal de mini peça. A mini peça do Max Mecanismo. O problema é o seguinte, já pensou o rapaz que começasse a mini peça assim aos 20 anos, aonde ele não vai com isso? Ele vai longe. A hora que ele chegar aos 46, ele já tem um FIEX. O que mais? E na página 6, em politicologia, as políticas conscienciocêntricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. Isso aí são as políticas conscienciocêntricas, que nós temos aqui, por exemplo, as instituições conscienciocêntricas, etc. Tudo isso é entendimento preliminar para o próprio Estado Mundial. Né? Aquele, para começar, para a gente mostrar o exemplo, que ele é possível. Eu chamo de próprio Estado Mundial. É o Estado bebê. Está começando, está engatinhando, está querendo. Pelo menos teoricamente as pessoas já podem pensar nisso. Claro? Eu já escrevi sobre o próprio Estado Mundial. Tá bom, obrigado. Pois é, tem um VB. Eu sei que tem, sim. Tá. Sim. Possível ter uma mega focalização em mais de um item? Ou sempre vai ter uma primeira e as outras secundárias mais importantes? Todo mundo tem. Você tem o mega foco, depois tem o foco secundário, o foco terciário, o foco quaternário. Por quê? Às vezes ele é até decorrência do primeiro foco, o grandão. Mas sempre vai ser um. Sempre tem um que é superior aos outros. Pode olhar que vocês vão ver isso. Então, por exemplo, na vida, uma pessoa, o primeiro foco que ela tem dentro, isso aí é que vocês estudam lá na PEC. O primeiro foco que ela tem que ter no currículo dela seria constituir uma profissão. Para isso, ela tem que ter um megafoco antes, que é estudar. Sem diploma ou sem estudo, a pessoa vai ficar sempre na rabeira, na lanterninha da vida. Depois que ela fez a profissão, ela tem que acertar aquilo. Onde é que ela vai trabalhar, como é que é. Aí ela vai pensar o que é que ela tem que fazer. A primeira coisa que ela tem que arranjar é o seguinte, onde ela vai trabalhar, depois vai fazer, a hora que assentou tudo a vida dela, o que ela tem que fazer? Arranjar uma casa própria, em vez de ficar alugando. Depois que ela arranjou uma casa própria, ela vai pensar num carro, que é para diminuir o negócio, para ela sair do processo do ônibus, etc. Tal. Agora, depois disso, ela vai pensar em uma dupla evolutiva, para sustentar o negócio. E por aí vai. Só aí você já tem um encadeamento de uma vida muito séria dentro do currículo dela. Certo, mas, por exemplo, no seu caso, se é que dá para separar, você escreve a enciclopédia e tem o seu trabalho de assistência às consciex, por exemplo. Não, mas isso é a enciclopédia. Oi? A enciclopédia é teática. Isso aí que você está falando é a parte de vivência.
Eu não posso escrever só a enciclopédia. Slide antes. Eu tenho que vivenciar o capítulo. Então, Cada pedaço, cada verbete. Então, a sua vivência da assistencialidade é um Outra coisa, foco. Isso aqui se eu não fosse vivenciar, não teria essas ideias novas que eu trago aqui todo dia. Ainda hoje ela estava me perguntando o que é que eu estava escrevendo, então eu fui falar para ela. Ela chegou à conclusão que também é uma coisa nova, é ou não é? O tema. Qual é o tema? Você guardou? Guardou. Então, Valdo, você... Juiz existencial. O que seria isso para você, por exemplo? O que seria? Um evoluciólogo, uma coisa. Mas o que mais? A avaliação da vida da pessoa. Sei, aqui, ó. Complexa. A balança que pesa seu peso para você não arranjar uma pochete na barriga é um juiz existencial. Balança. Então, agora, eu quero essa listagem disso aí. Fazer uma listagem. Você está entendendo? Se eu não estudasse, eu chegaria nisso. Olha a ideia nova. Vocês já viram chamar a balança de juiz existencial? Vocês nunca viram isso. Valdo, então, assim, por mais prioritário que possa parecer aos nossos olhos, você escreveu os verbetes, isso ainda não é o seu megafoco principal. Isso seria o desdobramento. Meu megafoco principal chama-se maxi-mecanismo multi-existencial e interassistencial. Eu sou uma peça lá dentro. Esse é o meu megafoco. Eu não quero sair disso. Tudo que eu faço, há uma convergência para isso. Agora, a enciclopédia, agora no fim da minha vida, é o megafoco principal. Toda a convergência da minha vida eu caminhei para isso. Eu já sabia da existência disso aos 14 anos. Eu tive que fazer um monte de coisa, aside, lateral, tudo para fazer a confluência. O rio, ele sai fininho como um filete da nascente. É uma porção de afluente, e aí você vai dar na foz. Eu acabei dando na foz do Iguaçu. É o rio. Foz é isso, para cair no mar. A minha foz mesmo, a enciclopédia. A foz. Valdo, Está entendendo? esse pessoal intermissivista que não chegou ainda aqui, deve ter sido a vida inteira por falta de megafoco. Mas também alguns é porque ainda não cresceram. Mas qual é... Eles estão em crescimento. O que pega mais nisso aí, deles não chegarem em relação... Aí tem mil e um tropeços, percalços, inconveniências, travões na vida humana. Tem um monte, esses desvios que você faz. São os desvios, desviologia. Agora, outro nome que eu uso é auto-enganologia. Por exemplo, fumar, beber, tóxico. Entende? Os processos da promiscuidade, isso tudo são auto-enganologia. Agora tem esses internautas, no meio deles, faz essas perguntas primárias, mas no meio deles deve ter intermissivista. Nessa condição de desviou e deve ter, né? Não sei. Também Existe uma coisa ali muito séria nesse processo intermissivista. Eu já falei aqui uma ou duas vezes isso. O processo todo é o seguinte. A gente foi para o curso intermissivo, recebeu novas lições, aquele monte de orientações novas que a gente nunca tinha pensado, para reformular o destino da gente. Agora a gente vem com aquilo tudo na ponta da língua, para manter o processo com a inspiração daquilo que nós vamos fazer. Agora, isso é uma renovação, é uma coisa nova. Mas o pior, é a hora que você chega aqui, o mundo também é novo. Houve uma renovação danada no século XX, de tudo, como nunca houve antes. Essa renovação tecnológica, de vida, até as coisas piores que aconteceram na Terra, em grande número, também foram no século XX. O processo do Holocausto, essa coisa toda. Agora, então, vamos entender bem. Há uma coisa nova, muito positiva, e outra coisa nova, muito positiva, mas não tanto. Por quê? Na hora que a pessoa que fez o curso intermissivo vem para cá, ela vai encontrar um mundo diferente que vai repercutir, ressoar naquelas vidas anteriores dela. Devido à vida humana que está com fartura, melhor. Aí então vem o processo, por exemplo, do consumismo de doido, superconsumismo, a supercomunicação,
A super liberdade sexual, a liberalidade de costumes, isso tudo dá um impacto danado. Então você veja, essa renovação segunda, ela cria um problemão para a renovação primeira. Para muitos, é assim que acontece. Essa fartura, ela é de informação, ela é material, ela é uma Não, fartura, é geral, né? Ela pega tudo. Ela é do ruim e do bom. A coisa mais séria é a supercomunicação, a informação rápida, a condução rápida, as coisas mais fáceis, avião por todo lado, o consumismo. Olha, Cidade Leste. Você quer maior tentação que Cidade Leste? A moça vai comprar uma roupa lá. Isso aconteceu agora, semana passada. Ela viu o preço aqui no Brasil. 100 pratas, ou seja, R$100. Chegou lá e foi comprar a mesma roupa, do mesmo jeito, a situação toda, a mesma marca, tudo igual. 15 pratas. Diferença, 85% a mais no Brasil. É muito, é demais. Agora veja, isso é o mínimo. Tem coisa pior ainda em matéria de preço. Então isso, a pessoa fica um pouco... Está entendendo? É preciso saber, né? Se conter. A tentação é muito grande. Então, nós vivemos na tentaciologia, a tentaciolândia. É tentação de tudo quanto é jeito, de todo lado, para a pessoa fazer desvio. Tem incentivo. Outra coisa, ela começa a querer meter o pau nas coisas, desancar com o negócio, fazer crítica, faz um blog. Ela fica apaixonada por aquilo, toda hora está escrevendo, o dia inteiro, escrevendo blog, tá, como se fosse... Isso tudo é loucura, né? É a vida humana. Então nós vivemos essa vida dos extremos. É a época atual. Agora, então, isso aí desvia o povo. Presta atenção. De blog não é só o pessoal jovem, eu conheço gente que não é porque mais os blogs, jovem você sabe. E está preso no... E o cara faz um blog bom aí, aquilo começa a dar dinheiro para ele. Mesmo que ele seja só para criar problema para os outros. Ele não está esclarecendo nada. Agora tem uns que esclarece. Tem um cara aí que esclarece através de blog. É um dos blogs mais sérios que tem. O nome dele é Azevedo. É o jornalista Reinaldo Azevedo. É o dos Petralha lá, da Veja. Esse escreve demais. Às vezes repete muitas coisas e tal, mas ele é muito sério. E outra coisa, o homem não é bobo. Ele é culto, tem muita coisa séria, escreve muito bem. Para mim, um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve, esse cara. Ele tem um leque de... Agora, só tem uma coisa, ele é, claro, né? Meu estilo, né? Isso aí cria problema, né? Soco na cara e fratura exposta. Agora, é muito engraçado o que ele fala para expor isso aí dele. Aquelas coisas engraçadíssimas. É. Tem um leque de opções de desvio. Ele se desvia... Pois é, o leque de opções é que é o negócio, é preciso de ver, né, ponderar. Por isso que é muito importante os cursos da reaprendência, a Evolucim, que cuida das crianças, a Sinvex, que cuida dos jovens. Essas coisas são muito importantes. Bom, você comentou essa questão da fartura, né, que a pessoa chega aqui e tal, tem tudo isso hoje. Mas no curso intermissivo não há alguma espécie de simulação, uma espécie de preparação para essas possibilidades? Não, eles dão as dicas todas. Agora a preparação tem, quando a pessoa é muito frágil e que está precisando, e às vezes tem os amigos dela que ela vai se juntar, eles fazem uma simulação da vida que vai ter. É o caso daquele nosso amigo que estava lá, o Tancredo, entendeu? Mas isso é relativo. Isso não é assim, não. A maioria está estudando muito o caso que vai ter que enfrentar, como é que vai ser. Isso é que a pessoa pensa, porque cada caso é diferente do outro, né? Mas, por exemplo, existe aquele cenário de fundo, que todas as ProEx vão estar cenário de fundo, né? é a mini peça do Max Becanet. Procure ser isso. Tá bom. Com isso a pessoa chega lá, cedo ou tarde. Mas eu digo... Agora, observa também, nessa época de fartura, a fartura que eu também criei junto com os amparadores, através da enciclopédia. A fartura de ideias, de tudo quanto é coisa que tem. Está entendendo? Isso ajuda. Por isso que o transmentor falou, seria bom você dar uma chamada para despertar um ou outro intermissivista, dorminhoco que está por aí. Foi o que a gente fez.
Eu acho que uns 10 nós já conseguimos mais aqui, né? Depois dessa aí, depois, né? Também já vai com um mês e lá vai fumaça, né? Mês e meio, mês. Nós estamos trabalhando aqui. Professor. Seria, é normal, né? Professor, essas visitas dos intermissivistas que o senhor fala que acontecem aqui, não seria justamente uma profilaxia disso? Para eles verem os nossos acertos, os nossos erros? Não, eles chegar aqui com bastante crítica. O ideal é você encontrar essas personalidades bem críticas, bem heterocríticas, com autocrítica também. Isso aí é o ideal. Uma pessoa que seja bastante crítica, ela acaba chorando na frente da gente por causa da conscienciologia. Todo dia eu vejo isso. A última que veio aí para fazer o diálogo comigo acabou lá, foi para o Por isso que eu tenho lenço de papel. Esse negócio de chorar, ainda mais mulher, eu não gosto de ver mulher chorar. Isso é um negócio brabo, isso aí. Mulher, você sabe, ela não pode chorar nunca, só se for em cinema. Aí ela está fazendo um papel, aí é outra coisa, né? Papel de santa, etc, tal, negócio, aí ela chora. Aí são lágrimas simuladas, de crocodilo, de crocodília. É de jacaroa. Agora tem outra coisa que eu estava falando do blog, né, que as pessoas se dispersam. O Saccone, ele tem um blog. Como é que é? O Saccone, ele tem um blog e ele parou agora com a atividade do blog justamente porque está lançando o dicionário e tal, então ele não quer desviar. Até o Adélio mandou e-mail, recebeu o e-mail dele. Eu sei que ele parou, ele estava meio doente também. Ele entrou assim, num período de descanso, né? A editora lá falou aí com o Hernani. Professor. Eu estou sabendo disso. Vamos ver o que dá. Aqui na... Agora, o livro dele realmente fala o Petralha lá, mas não explica do jeito que... É só por cima. Aí ele fala do Petralha. Agora, o Petralha, do nosso amigo que escreve, ele põe o P e o T do PT em vermelho, para chamar a atenção. É diferente. Enfim, é tudo umas tralhas, não é isso que ele quer dizer, mas... eu sei que é o irmão Metralha. Professor. Sim. Aqui, à sua direita. Aqui. Gostaria de perguntar sobre o aspecto da mini-peça. Qual é a melhor forma de comportamento e de atuação na condição de mini-peça? É sempre buscar verificar a necessidade da pessoa que nós estamos interagindo? O processo de mini-peça é o seguinte, é fazer o trabalho da assistência, né? O mais que for possível dentro daquilo que foi atribuído à pessoa. Ela se virar e cumprir aquilo que ela acha que deve ser feito. Esse aqui é o caminho. Mini peça do Marx Mecanismo. Multidimensional e interassistencial. Esse aqui é o caminho. Eu não vejo muita diferença na história. Só raciocinar nisso fica muito claro. Agora, veja. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte, eu sou mini-peça, eu sou intermissivista, de que modo que ela tem que reconhecer isso aí. Para ela se dedicar desse jeito, como é que faz? Agora veja, qualquer um que começar a praticar a TENEPS com calma, já vai entender isso mais. Pode olhar. A TENEPS esclarece muito a condição da pessoa aqui. Isso ajuda demais no processo. Escuta, eu queria saber até que hora que nós vamos hoje. Como é que está? Ninguém me avisou nada ainda. 1h30, fazemos o sorteio. 1h30? E 20 para as 2, já as pessoas vão estar lá embaixo. Então tá bom. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Sim. Aí na parafatologia, a primeira linha, os efeitos inestimáveis das autorretrocognições precoces. Autorretrocognições. Isso aí é talvez um dos pontos mais sérios que uma pessoa pode ter aqui na vida dela, é ter a autorretrocognição, lógico. Logo, se ela tem isso precocemente, ela evita muitos erros, muitos desvios, muita perda, esbanjamento, sabe? É aquilo que eu chamo de perdologia, desviologia. Ela vai evitar isso tudo. Então ela vai recuperar e vai agir produtivamente desde cedinho. Então vale a pena.
Agora, professor, aí no mesmo parágrafo, na terceira linha, você escreve: a sintonia refinada e ininterrupta com a paraprocedência pessoal. A sintonia aí ela é feita principalmente com o processo da TENEPS. Nós já damos as dicas, a gente fala isso tudo aqui, mas hoje tem técnica para tudo isso. Tudo fácil, é só a pessoa seguir aquilo que a gente está falando. Ela tirar a conclusão depois. E as técnicas que nós falamos, a pessoa faz. Ela não admite aquilo nada, mas ela tem que fazer. Ela fazendo a experiência, ela vai admitir alguma coisa. O problema é dela, ela chega a alguma conclusão. Para a TENEPS, por exemplo, é uma chave, ela abre as portas também. Começa pelo estado vibracional. E a TENEPS abre o resto. De modo que vale a pena o processo da TENEPS. Agora veja, uma pessoa que descobre que é intermissivista, ela vai acabar fazendo a TENEPS, ela vai executar a TENEPS. Executando a TENEPS, ela caminha para o resto. Aí fica fácil. Não. E outra coisa, ela também vai fazer uma abertura de caminho para a execução da PROEX dela. Não tem saída. Tem jeito, né? O caminho é esse, cada confluência de esforços. Aquilo que eu chamo auto-esforços. Esse aqui é o caminho. Agora, Luiz, dessas coisas todas tem por aí de linha de conhecimento, etc., princípios disso e daquilo, a conscienciologia é que permite ter mais racionalidade, porque é a própria pessoa que vai mexer com a racionalidade. É a racionalidade dela. Ela tira a conclusão por si. O problema é dela. A gente dá as dicas, a pessoa faz. E ela constata. Ela é contra ou a favor, o problema é dela. Pega ou larga. Aceita ou recusa. Entende? Então é muito importante. Agora aqui. Gostaria de saber se o senhor teve alguma percepção desses últimos dias da atuação da Serenona Rosa dos Ventos aqui em Foz do Iguaçu. Isso aí deve ser porque estava ventando. Ontem estava ventando demais. É hora de vendaval, eles falam na Rosa dos Ventos? Foi. Não, mas o processo não é esse. Não é nada da Rosa dos Ventos aí, não. Já não é a primeira vez que começaram os vendavais. Eles perguntam a Rosa do Vento aparecer aqui. Isso não é a primeira vez. No Homo Sapiens Reorganizados, página 198, o senhor escreveu: pela parasociologia, a semiconsciex é o protótipo do ser social mais avançado, porque já avança pela condição do rompimento do psicossoma, alcançando a vivência sadia da descoincidência. Pode me explicar a condição do irrompimento do psicossoma? O processo é o seguinte: o irrompimento do psicossoma ocorre quando a pessoa, depois de trabalhar durante muito tempo com o parapsiquismo, ela começa a ficar com uma certa facilidade de descoincidência dos veículos de manifestação. Então, por exemplo, se ela é uma mulher e ela tem um maridinho, o maridinho, então, às vezes vê que ela está assim, numa posição de maior serenidade, equilíbrio, ou até mesmo de euforia, ele começa a ver que ela está descoincidida, ela começa a materializar aquilo. Aquilo é o psicossoma dela, com a ectoplasmia dela e do ambiente, que faz aparecer, e o marido então começa a ver. Agora veja, aquele marido às vezes, ele não tem nenhum processo de parapsiquismo, de clarividência, nada disso. Mas ele começa a ver a mulher com outros olhos. Por quê? Está vendo que ela está descoincidindo. Isso é irrompimento do psicossoma. É o psicossoma que está se manifestando junto do soma da pessoa, do corpo humano dela. É isso aí que é o irrompimento do psicossoma. Agora, é bom você ver no irrompimento que tem verbete, tem também os 700 experimentos, etc. É possível iniciar a TENEPS estando na casa dos pais? Sim, não tem nada que ver. A casa dos pais pode ser até bom. Outra coisa, os pais podem ajudar e o tenepsista pode ajudar os pais, a mamãe que está doente, etc. Tem um ambiente relativamente privativo. O trânsito nesse espaço é mais meu mesmo. Então você pode. Inicia aqui o foco da mudança de residência e foco na mudança de residência, sim. Ou na sua visão esse não necessariamente precisa ser um foco. Não, o problema é você ver.
veja o que você faz. Agora, viver na casa dos pais, se o ambiente é propício, não tem problema nenhum. Recentemente, sobre o cientista de renome que teve contato pessoalmente, o professor respondeu que foi o Sakurai. Qual era o foco de pesquisa e especialidade dele? Quais métodos de pesquisa ele utilizava? Ele era um cientista teórico ou experimentalista? Poderia falar o nome completo dele, pois no Google existe uma infinidade de pessoas com o nome de Sakurai. O nome dele é Rin Sakurai, R-I-N, e tem lá, sim, tem na internet. Tem ele até mais moça, etc., junto com a moça, eu vi que tem uma ilustração lá, nos processos dele falando. Agora, o Sakurai era da área de saúde, ele era um médico, era cirurgião plástico e era também cosmiatra. E ele fez muita pesquisa na área da natureza. Ele tinha uma substância feita pela natureza, que era uma emulsão leitosa, parecia leite, e sem cheiro, sem nada, e que você pegava aquilo e podia injetar nas pessoas. Com isso, então, você melhorava todo o processo, principalmente da derme, da pele da pessoa, com a situação toda. Com isso, a pessoa se renovava, acabava as rugas, uma opção de coisa era feita sem cirurgia nenhuma. Tudo na base da injeção. Tudo injetável. Eu, por exemplo, eu fechei meu consultório quando ele dessomou. Quando ele dessomou, eu já não tive mais confiança de usar a substância que a gente arranjava. A substância dele era mantida em galões. E aquilo a gente tinha que levar para a autoclave. Tudo era feito dentro da autoclave é que saía para a gente poder fazer a injeção. Eu aprendi tudo com ele, como é que fazia isso, inclusive as partes de cirurgias, as coisas todas lá com ele. Agora, junto com ele, ele me recomendou para ir ver a doutora Lili Wu, que era uma chinesa de Hong Kong, que era uma das maiores cirurgiãs lá da China. E também ver também os dados do Dr. Hussein Matihai, que era de Manila, nas Filipinas. Quer dizer, eu fiz pesquisa com esses 3 médicos, agora em 3 países diferentes. Agora, é o Dr. Rin Sakurai, que era a base de tudo. Ele orientava a gente em tudo, até a instalação do consultório, esterilização de materiais, atendimento da pessoa, etc. E comigo, ele gostou muito das minhas coisas a hora que ele viu, porque vocês sabem que ele, estudando a natureza, ele sabia os negócios da energia, ele admitia até um certo ponto isso. Então, a hora que ele viu que eu era capaz de mexer com o processo da energia humana, eu conquistei o homem, ele virou meu amigo, tudo, internacionalmente. Ele era fora de série, Dr. Rin Sakurai. Ele ajudou demais o povo. Eu ajudei a ele também nas questões do atendimento da clínica dele durante a temporada. Mais de uma temporada. Principalmente o teatro Takarazuka, que é das mulheres, que elas fazem papel de homem e de mulher. Então lá tem muita lésbica no meio deles. E o Kabuki, que faz o papel de homem e de mulher. E lá tem muitos homossexuais lá no meio. A gente atendeu esse povo todo. Agora, tem mulheres belíssimas nesse negócio deles lá. Gente, mesmo rapazes também, muito bonito. Mas o que é que se passa? Isso tudo ele ajudava lá e mantinha esse povo todo. Eu atendi muita moça, inclusive Vedete naquela época do Japão, na década de 60. Eu trouxe até a dedicatória delas, que me deram aqueles retratos enormes, com dedicatória das Vedete e tal. Tudo do Takarazuka. Agora, o Takarazuka é o das mulheres, e o Kabuki, que é o dos homens. Isso é coisa ancestral deles, muito antiga, tradicional do Japão, do jeito que tem o sumô e o sumatória, aqueles negócios todos. Gostaria que o senhor explicitasse mais em Sinergismologia, página 46. O sinergismo autoevolutivo precoce, vontade inquebrantável, intencionalidade cosmoética, auto-organização eficaz. E na Principiologia, na mesma página, o princípio do megafoco mental somático. O caso todo é o seguinte: sinergismo autoevolutivo precoce, a vontade inquebrantável, é a maior força que a pessoa tem. A intencionalidade cosmoética, que é qual a natureza que a pessoa vai aplicar à vontade dela, a energia que ela tem. Aí ela pode entrar numa auto-organização eficaz. Se ela faz isso, ela vai fazer o quê? Ela vai
vamos dizer, potencializar os seus esforços. Vai ter muito mais resultado naquilo que ela vai fazer. Então, com o processo, por exemplo, evolutivo, de energia, de parapercepciologia, ela vai evoluir mais depressa e com mais eficácia. Agora, o princípio do megafoco mental somático é o problema do discernimento. É a pessoa procurar não só a boa vontade e boa intenção, que isso não resolve tudo. O problema é saber distinguir aquilo que serve daquilo que não presta. Então, isso é que é o discernimento, saber discernir, distinguir o que é importante. Esse, então, é o princípio do megafoco mental somático. O mental soma é o paracorpo do discernimento. Então, eu acho que assim eu respondi mais ou menos o que a pessoa está querendo, né? Os 2 pontos. O fato de o intermissivista não ter chegado à FOSS, ao CAEC, não quer dizer por si só um desvio. Sou intermissivista e sigo no caminho, está certo. Esse é dos 9. Muito bem, você pode ser até mais intermissivista, porque esse povo todo que está aqui. Depende da sua ficha. O que tu tem feito, ó cachorro, na sua vida? É isso? Vamos nessa, você está certo. Entendo que o nosso sistema social, baseado em dinheiro, é mal projetado para atender às necessidades básicas reais do ser humano. Capitalismo, monetarismo, livre mercado, tudo é desenhado para orientação ao lucro e não para atendimento às necessidades evolutivas. O sistema acaba gerando pobreza, fome, exploração humana, negligência ambiental, escassez, violência, corrupção e atraso tecnológico. E essa corrupção é que é o pior, que é o negócio dos metralhas. Né? Dentro do paradigma consciencial, qual o nível de influência do ambiente, sociedade, na formação do caráter, valores, características pessoais de uma consciência? É enorme. É o que nós chamamos de a socia patológica. A gente vive dentro de uma grande enfermaria. O problema nosso aqui é a gente ser, pelo menos, enfermeiro e deixar de ser doente da enfermaria. O sistema social melhor desenhado poderia ser um fator colaborativo decisivo para a melhoria e evolução dos indivíduos. Olha, é isso que nós estamos pensando aqui. O Conselho dos 500 visa o processo da democracia pura. É bom você estudar o que está sendo feito aqui na Cognópolis, para você entender o que nós estamos dizendo. Tem gente aí do Conselho dos 500 que queira falar sobre isso? Pois é, tem um blog, seria bom você ver o blog Conselho dos 500. Alguém tem um número aí para dar? Qualquer coisa, o www? Tem? Fala aí, João. Na verdade é o site, né? Tem um site que cai no blog, é www.c500.org.br. www.c, né, letra C, c500.org.br. 500 em número, 500, C500. Eu acho que está bem claro, né? É possível. Isso aí já vai dar uma boa ideia para ver que a sociim patológica, nós chamamos, que a sociedade intrafísica ela é patológica, é a grande enfermaria. Agora, todo esse trabalho que nós temos com a conscienciologia objetiva colocar a educação na frente da hospitalização, ou seja, colocar o problema da reeducaciologia vamos dizer assim, da mega escola da Terra, à frente da assistência feita pela mega hospital da Terra. O caso todo é esse. Eu vivo falando isso aí desde que nós criamos o Instituto. É a coisa antiga. Tem mais alguém ainda? Tem uns minutos aqui ainda que a gente pode gastar com vocês. Professor Val, isso aí já é associada? Na sinergismologia, o primeiro sinergismo é holofilosofia, principiologia e autoexperimentologia. Sim. E no verbete de ontem, o verbete de ontem foi potencial existencial.
consciencial, tinha o Homo sapiens holofilosóficos. Sim. Essa filosofia aqui, nesse caso agora, de hoje, do sinergismo, tem dentro dele essa potencialidade ou é teoria? É lógico, a holofilosofia é uma coisa só. Eu queria entender. Holofilosofia é o conjunto de tudo de bom que já falar de filosofia, até antes do Sócrates. Mas o negócio começou tudo com Sócrates, ele é chamado o pai da filosofia. Mas a holofilosofia é o conjunto de tudo de bom que já se falou na filosofia. A filosofia é considerada aí como a linha da sabedoria. Pois é, isso gera potência na pessoa, isso? Potência. Isso é potência. Se você quer coisa maior para melhorar a vontade da pessoa do que ela fazer uma coisa correta, isso é sabedoria. Então o problema, sinergismo, holofilosofia, principiologia, autoexperimentologia. Agora veja, esse principiologia, o principal deles aqui é a descrença. O princípio da descrença, a descrenciologia. Ele que vai... Para dar experimento, porque senão não tem experimento. Ele que vai dar a liga entre os dois, né? Isso, é o que vai dar a força. Tá certo? Principiologia. Sim. Desculpe, não. Na sinergismologia ainda. Na última linha, você fala do sinergismo tarístico, autoposicionamento, verbação teática. Você pode falar mais? O tarístico quer dizer que é da tarefa do esclarecimento. A primeira coisa que a pessoa tem é o seguinte, o autoposicionamento dela. Nós todos temos que ter um posicionamento naquilo que nós fazemos. Você não pode ser murista, não pode ficar em cima do fio do muro ali, etc., vendo para um lado ou por outro. O processo tem que definir. Então é a definologia da nossa posição. Agora, a verbação é você só tocar no assunto ou expor a situação depois que você já construiu alguma coisa. Não ficar só na teoria, porque senão isso é tapeação. Quer dizer, tem que colocar primeiro a ação para depois falar, para depois ter o verbo. E a teática é não ficar só na teoria, mas vivenciar aquilo que a gente está falando. Tudo isso aqui corrobora a situação. O autoposicionamento corrobora o exemplo da pessoa, é o exemplarismo pessoal. A verbação, ela mostra o que foi feito. Mostra a cobra, mostra o pau, mostra o lugar, como é que foi, tudo da cobra. E a teática, ela mostra que ela já está com os 99% de vivência. Ela não ficou só no 1% da teoria. Agora, isso, do ponto de vista da megafocalização, chancela, uma coisa chancela a outra, ratifica tudo que a pessoa está fazendo. Então isso é que leva aquilo do princípio do exemplarismo pessoal. Eu também, às vezes, de vez em quando, estou falando aqui. Agora, aqui eu estou falando o princípio da evolução permanente, é isso aí. Agora, então, quando você fala o autoposicionamento, ele, na verdade, é o primeiro passo, ele é o primeiro ponto. Aí a pessoa não é bem assim. Não, eu digo... Uma pessoa, por exemplo, não é bem assim, não. O caso todo é o seguinte, a parte de posicionamento só vem quando a pessoa já metabolizou alguma coisa. Tem uma vivência. Então, no início, do princípio, do começo, esse pouco que está chegando agora, é tudo jejum. É gente que está engatinhando. Agora, ela, dali, é que ela vai ter uma ideia para ter o posicionamento dela, por ela mesma, sozinha, independente da gente, sem nenhuma sugestão da gente, sem a gente fazer inculcação, ou persuadir, ou querer convencer. Então, o posicionamento, ele vem já com alguma vivência, senão a pessoa não tem. Senão ela está engateando, ela está tateando, ela está sendo cega. Eu pensei tipo um ciclo, né? Primeiro, você tem um posicionamento, você vê que ali é importante. Como você falou, você só vai falar na hora que você tem a vivência daquilo. Isso. Então você já viu que aquilo é importante, procura ter a experiência para poder falar. E aí a questão da teática. Agora, e aí isso, depois agora, você explicita esse posicionamento. O esclarecimento só pode vir de uma pessoa que já teve alguma vivência. Senão ela não tem gabarito nem competência. Ela não é profissional do processo. Perfeito. Nós temos que ser profissionalizantes em matéria de esclarecimento. E outra coisa, uma pessoa que ela vai fazer esclarecimento, ela dispensa o convencimento, a persuasão. Ela não quer saber disso.
Então muda tudo. Outra coisa, nós não somos vendedores da verdade relativa de ponta. Não. Nós informamos a verdade relativa de ponta. Nós não estamos vendendo. Eu aqui não estou fazendo questão de ter muito intermissivista. Isso tudo é besteira. O negócio nosso é ter alguns desses intermissivistas que vão se transformar em ofexista, sem consciência, evoluciólogo, porque esses vão ajudar mais os outros. O problema não é de número, é de qualificação. Então, por exemplo, religião, exército, política, tudo quer saber de número. É fazer regimento. Nós não queremos regimento. É isso que o povo ainda também não entende. Eles têm uma dificuldade danada quando chega aqui. Eu estava olhando, por exemplo, as perguntas aí desses dias da nossa moça que está aí fazendo a pesquisa. Eu vi pelas perguntas dela, é bem chã, bem normal que o povo pensa. Nós estamos tão longe disso. Você tem que voltar. É igualzinho agora, essas perguntas que eu respondo. Tem que voltar para o primário. Para expor que a situação não é bem essa. Agora, o caso é o seguinte, com tudo isso, a gente chega a uma conclusão muito séria. Nós estamos caminhando com a conscienciologia. A conscienciologia não é a mesma de, vamos dizer aí, 2 décadas aí para trás. Já não é mais. Hoje já está muito consistente. Já tem muita coisa palpável, concreta, coisa mais séria. Gente, agora, 1h45 está aqui. Acho que está na hora.
Logo no início, senti assim como se tivesse uma turbulência, assim, muita vibração de energia muito forte, ficou por um longo período. Daí eu comecei a perceber que fixou mais esse lado aqui, o hemisfério direito do cérebro, né? Mas aqui assim, como se fosse como se tivesse expandido, que assim, toda essa parte aqui assim, foi a percepção bem forte que eu tive. Daí foi acalmando essa movimentação de energia, né? Ficou mais, é como se eu tivesse entrado naquela sintonia. E daí ficou aquela sensação mais de calma. Senta na tua frente, está todo branquinho. Então tá bom. Bom. Foi bem. Sim, primeiro a energia é muito forte, né? Ela primeiro até sintoniza. Eu acho que é uma sintonia entre a minha e a sua energia, vamos dizer, que vem, né? Então, no começo eu começo a sentir bem uma vibração bem intensa, bem forte em todo o holossoma, né? O energossoma principalmente. Daí depois isso aí vai acalmando, dá uma sensação de relaxação, de tranquilidade. Daí que eu comecei a perceber essa parte aí mais do cérebro. Agora, quando você estiver mexendo com seus processos intelectuais, entra nessa. Tá, okay. Entra nessa condição. Esse aqui é o caminho. E tem uma coisa só para comentar ainda, que ontem à noite eu já tive a intuição de que seria sorteada hoje. E as pessoas que deveriam cuidar. E quem eu deveria convidar aqui para estar aqui. Eu acho que a senhora tem que pagar o dobro. Bom, mas é bom falar, né? Portar o que está acontecendo. Eu senti o processo progressivo, é como se houvesse a invasão do seu holopensene, e como ela comentou, fica tudo vibrando, aí houve um balonamento muito grande. E aí um estado vibracional também muito grande, uma pacificação bem assim ostensiva, que me fez lembrar, eu não tinha tido um nível de percepção desse tipo, mas me fez lembrar o congraçamento do ano passado, quando o transmentor teve aí, que eu tive uma experiência também bem importante para mim. Então eu fiquei nessa condição mais tranquila e vamos dizer, desfrutando mais. Né? Agora, eu às vezes olho para vocês quando tem esses processos e parece que vocês rejuvenesceram. Está vendo? Há um processo de remoçamento. A plástica, né? Tem umas coisas. Mas você, Cris? Eu senti muitas coisas. Vamos ver. O primeiro, quando começara o exercício, tive um pensene cosmocognitário serenológico. Eu senti umas 3 vezes isso. Depois comecei a sentir como a respeito de descargas elétricas, parecia, né? E todos os chakras sentia, e muito trabalho no paracérebro, muito a massagem, continuamente senti massagem no paracérebro, muito, e a sensação de expansão mesmo, muita tranquilidade. Como em francês diria, oh lá lá. Muito bom, mas como cosmocognitário serenológico, né? Até um certo ponto é isso. Está certo. Está certo. Ela gosta de definir tudo, ela sempre estudou isso como isso. Tudo é verdade de nomes, tem que definir as palavras, as expressões. Mas foi um pensene que começou. Tá certo. Cosmocognitário, é isso. Serenológico. É para melhorar a cognição, né, o conhecimento. Cósmico, grande, expansivo. Muito bom. Gente, então, entre vocês, eu acho que está tudo mais ou menos bem, né? Tá? Ok.
saúde dela. Eu senti que mexeu no meu cérebro, acalmou, estava bem agitado. Aí surgia muita ideia de... Eu percebi isso e vinha muita ideia de estudo e docência. Logo na terceira emissão assim maior. Depois veio a quinta. Na quinta também eles entraram novamente, bem fundo.
dentro do processo, para ajudar você. Agora, o caso todo é o seguinte, só para você ter uma ideia. Uma pessoa, por exemplo, a hora que ela começa a sentir a mega euforização, ela não vai precisar de perguntar um dia se ela tem OFIEX, se ela é semiconsciex, nada disso. Ela vai sentir aquilo que ela sente, já vai comprovar para ela o nível evolutivo dela. Vocês estão entendendo como é que é? A mega euforização permite isso. Agora, tem que começar assim, aos poucos, do jeito que nós estamos fazendo, para a pessoa na TENEPS já começar a sentir. Agora, no seu caso, é bom abrir mais você, que você é muito fechadinha. E a gente precisa de melhorar a comunicabilidade devido ao processo da TARES. A TARES é esclarecimento. Esclarecimento você tem que falar, não tem outro jeito. Nem que seja por sinais e tal. Tem que dar um jeito, entende? De modo que no seu caso vai ser bom isso aí. É positivo. Agora só me conta, se sentiu bem, né? Senti é agradável, bem, né? Bem agradável. É confortável. Confortável, bem tranquilo. É. Então tá. Agora eu sei uma que a Áurea agitação grande no cérebro, mas uma calmia ao mesmo tempo. Né? Mexeu, né? Lá dentro, né? Mexeu. Você sabe, a gente tem uma opção de parafuso, uma opção de coisa dentro, né? Eles ajustam e tal. Você sabe como é que é isso? Você também trabalha com isso, é informática, sabe como é que é? É um processo de parafusar as coisas no lugar certo, na hora certa, e o tanto certo. Quantas roscas dão no parafuso? Então o processo às vezes é esse. Agora, no caso dela, eles ajudaram. Não tinha nada grave, mas é um aperfeiçoamento. Isso é que eles chamam, que nós chamamos de extrapolacionismo. Caso aí, extrapolacionismo. E você, como é que você sentiu? Também me senti muito bem. Aí no início já comecei a entrar em EV espontâneo, né? Ou seja, com bastante intensidade. Aí eu comecei a perceber que o frontochakra ativou excessivamente, né? Então começou a pulsar. Por causa do trabalho. E ele pulsou mais pelo meu lado aqui esquerdo. Ele permaneceu um período. Aí em determinados momentos ele entrava assim em estado de suspensão, né? Parece que eu não sentia nada de energia e ficava... assim mesmo. Esse estado de suspensão, isso é muito mais comum do que a gente pensa em matéria de energia. Isso é um bom nome que você tem aí, que você está falando. Raramente o povo vê isso que eu estou falando. Aí, de repente, esse estado de suspensão ele intensificou. Ficou um grande período, eu não sentia nada de energia e parecia que eu não estava aqui. Não, você está no espaço sideral. Exatamente. Essa que é a indicação que o povo dá. Aí retornou, eu retornei com bastante intensidade novamente do estado vibracional no corpo inteiro. Pois mas deve ter sido na hora que vocês fizeram a segunda aplicação dela. Eu não tenho noção de tempo. E voltou depois o frontochakra também com intensidade. No final eu senti um excesso também de exteriorização de energia com maior intensidade. E quando terminou ainda estava em estado aí de descoincidência, né? Até encaixar os parafusos. Até assentar. Exatamente. Mas a sensação é de muita tranquilidade, muita calmia durante todo o tempo. Agora, sabe, a maioria de vocês está passando por isso, às vezes, a primeira vez. Primeira vez ainda precisa. O negócio é daqui 100 vezes para você ver como é, que aí a situação é muito melhor. Entende? Aí você já tem mais capacidade também de externar a vivência. Entende? Mas e você, como é que você foi? Bom, bem no início, eu já estava sentindo ali, quando estava sentado ali, já começaram a trabalhar, já comecei a sentir um pouco de descoincidência na cabeça, comecei a sentir um pouco de, até a tranquilização, começou a ficar mais tranquilo, o próprio, por exemplo, cardiochakra, aqui no início lá, começou a se manifestar um pouco mais tenso, mas logo acalmou, tranquilizou e tal, depois eu vim para cá, estava bem mais tranquilo. E aí no início da esterilização, quando começou a esterilizar, comecei a sentir as mãos formigando, a energia entrou mais pelas mãos, pelas pernas, foi subindo. Depois eu também senti um pouco do processo do silêncio, uma espécie de um silêncio mental, uma tranquilidade pensênica, algo mais ou menos dessa ordem. Aí mais para o final, eu acho que talvez então tenha sido nessa segunda interseção. A segunda. O paracérebro parece que descoincidiu, ele foi descoincidiu para trás aqui, a aqui cabeça inteira. Você sente aqui.
A Foi turma jogado, sente isso aqui, daqui para cima devido, foi tirado para trás. Isso é devido, sabe, a energia que está aqui, o campo instalado. Sim. Ele faz E com muita questão da tranquilidade, um silêncio íntimo, assim, uma organização pensênica. Acho que é mais ou menos nessa ordem. E uma coisa também que ontem a gente estava comentando sobre o negócio de destravar a comunicabilidade, de falar um pouco melhor. Quer dizer que vocês fizeram evocação. O problema foi isso. Trabalhando nisso desde ontem. Agora, vamos ver daqui para frente a reação. Você me informa depois. Você fica com o meu olheiro. O informante. Informante. Tá certo? Vamos ver como é que é. Agora, o problema todo é o seguinte. Vocês guardam bem na cabeça. Com o passar do tempo, vocês mesmo fazendo essa condição pela sua vontade, você vai chegar num nível que é só você que vai sentir. Visível, infalável. Você está entendendo? É difícil haver comunicação da história. Porque você vai notar isso que você falou, que é o estado de suspensão. Esse estado de suspensão é muito mais comum na questão da euforização do que a gente pensa. De vez em quando eu percebo esse tipo de sensação na TENEPS. Pois é, mas a TENEPS começa já a fazer isso. Agora, o problema é o seguinte, se você já tem noção disso e procura pela sua vontade alcançar essa condição, a coisa muda de figura, melhora tudo. Você agiliza, fica mais eficaz, a competência aumenta. E outra coisa, a sua cognição, autoconsciência do processo se amplia. Entendendo? Por isso que eu estou falando. Tem certas coisas que você não vai perguntar mais. Você sabe que você é assim. Entendendo? Uma coisa é uma pessoa que está fazendo a TENEPS e que tem confiança na TENEPS que ela faz. Outra coisa é aquela que faz, mas está em dúvida. Agora, essa mega euforização, ela vai dar a lucidez e a autoconfiança em todos os níveis de manifestação evolutiva da pessoa daí em diante. Você entende? A pessoa sabe que, não, isso aqui eu já alcancei, isso aqui eu já domino, é meu. Já consegui alcançar. Tem coisa que ainda é presente, ainda... Então, as dúvidas, os tiratemas, aquele negócio que fica no mais ou menos, isso desaparece. A mega euforização elimina essas coisas. Vai. A autoconfiança é a autossuficiência. Pensa nisso. Você está sentindo bem, né? Tudo jóia, né? Isso aí que é uma espécie de cirurgia invisível. Fizeram, né? Tá certo? Pois é. É um equilíbrio. É aquele negócio que os americanos fazem. Só que tem gente que tem cabeça. Mas então, como é que ficou aqui a galera aí, né? Aí junto do campo de futebol, como é que foi a situação? Então, saindo lá das canchas, é isso? Como é que fica aqui? Todo mundo tem paz, entre os mortos e feridos aí, tudo? Tá ok? Então tá bom. O que vocês sentiram de bom aí? Como é que foi? Você sentiu isso aí? Vocês aí estão bem aí na vanguarda? Agora, hoje, vou te contar, a energia está aparecendo no vendaval de ontem. Mesma coisa para mim, as coisas lá pelas tantas, a hora que instalava, o negócio ia muito fácil. Assim é mais fácil. Professor, pode falar. Eu percebi uma coisa que eu não tinha visto antes, assim. Era uma dinâmica tipo dos amparadores, aqui, na parte de cima. Como se eles se movimentassem muito rápido, era como se fosse uma equipe, não sei, uns 8, 10. Mas alguns ficam, às vezes, no meio de vocês para servir de retransmissor. Igual micro-onda. Eles ficam intensificando o campo. Como se fossem mini-campos externos. Eles estão fazendo isso já há muito tempo.
Então tem alguns, num ou no outro lugar assim, que fica igual um minicampo, entende? Então ele estende o processo do campo junto daquilo. Isso aí ajuda vocês. Muitos aí estão sentindo é por causa deles. Walter, para a gente que está aqui, a gente também vai ter essa repercussão ao longo do tempo dos efeitos desse campo que você monta, ou a pessoa necessariamente tem que passar ali pela mega... Todo mundo tem, todo porque mundo, chega né? perto. Porque não dá para fazer isso aí na base de encapsulamento. Ah, tá, entendi. Não é bom. O amparador não vai fazer uma coisa dessa. Sim. Com tanta gente, você vai encapsular. Quer dizer, eu trouxe as ameixas maduras. Não vou dar para ninguém. Vou comer sozinho, calado? Não dá. Tem que ter todo mundo, você tem que distribuir. É o caso entende? Das tâmaras, as suas mangas. É o tal negócio. Agora dá para sentir nitidamente, assim, porque vai entrando, eu sinto muito no rosto. É como se mexesse em todo o corpo nosso, como se fosse uma mão de energia entrando. É, né? vai entrando, vai mexendo. Vai mexendo em tudo e vai organizando. Agora, hoje eles trabalharam nisso aí para valer. Eu sei dessa história toda pelo seguinte, por exemplo, o primeiro não teve nada do processo da tensão mais sério. Já no segundo, nós tivemos 2 ondas de tensão mais sério. Na hora que tem a tensão, entra tudo em contração em mim. Está entendendo? Então aí é o processo da ectoplasmia. É isso que faz isso que esse povo chama de cirurgia invisível. Ela começa desse jeito. Lá, veja, quando eu trabalhei junto com o Arigó, era assim. O Arigó de vez em quando, não, senta aqui, senta aqui. Você sabe que ele queria fazer uma cidade comigo, né, para eu dirigir a cidade, né? Tudo isso. Agora, eu falei com o Chico, isso tudo é uma fantasia dele, ele vai morrer logo. O jeito que ele está com essa hipertensão, a situação, porque eu tinha visto o negócio da hipertensão dele, tudo, vai morrer logo. Você ainda vai viver muito, eu também ainda vou viver, mas ele vai logo. E algum tempo depois ele morreu mesmo. O jeito que a gente tinha visto. E outra coisa, morreu talvez até antes, porque ele dirigia em alta velocidade, era muito afobadão. Entende? Mas não dava para fazer aquilo que ele estava querendo. Ele queria fazer assim, não, porque assim, ó, você vê hospital, você vê escola, você vai fazer tudo, nós fazemos uma cidade. Tinha até gente que já estava querendo dar os terrenos num lugar enorme lá, para a gente fazer uma cidade. Com ele. Agora o Chico começou a rir, falou assim, o Chico virou para você, sabe, meu filho, você tem um destino terrível. Todo mundo pede as coisas para você estar fazendo grande. Que já tinha ouvido o nosso amigo Vantuil, sabe? O doutor Antônio Vantuil, tá? Me pedir para o negócio da federação. Eu recusei. Ele já tinha visto, por exemplo, os negócios lá de São Paulo, que eu também recusei. Pessoal, você tem um destino, tem uma coisa. Você tem que orar muito. O que é que você veio fazer mesmo nessa sua vida? Veja bem. Isso é o Chico para mim. Ele viu várias dessas. Tudo foi junto com ele. Entende? Várias, vamos dizer, seduções, sabe, envolvimento, cantadas. Tudo quanto é jeito. A gente fazia assistência. Agora, tudo gente boa. Gente de alto nível, estava bem intencionada. A intenção era muito boa. O povo todo. Mas é que não dava, né? O trabalho não era esse. Professor Valdo. No primeiro momento, concernente à primeira parte, com os 3, né? Eu comecei a fazer... Eu comecei a sentir o estado vibracional e eu falei assim, acho que está sendo promovido pelos amparadores, porque foi rápido demais. Aí da segunda, eu falei, não vou fazer nada para ver o que acontece. Mas aí aconteceu de novo, entendeu? Então eu fiz a comparação dos 2 que estavam promovendo o estado vibracional também para ajudar aí. Quer dizer que você recebeu 2 extras. Vai pagar duplo. Tá certo. De saber que eu ia participar, eu estava lembrando uma frase do Homo sapiens Sereníssimos, que está Homo sapiens Pacificus, que justamente fala sobre a comunicação, o consciência do super sereno, o serenão, que o Senhor diz que é o idioma
do infinito, a língua do atacagismo universal, ultrapassando o simbolismo das formas. Acho que é assim. Justamente antes de eu passar. É curioso, né? É a ampliação da ideia. A ampliação da ideia. Bacana. Positivo. Professor, eu tive a nítida... Está lá atrás. Obrigada. Eu tive a nítida, não impressão, certeza de ter visto tanto a Rose quanto o Flávio, e aí eu imaginei que eles já pudessem ter ido em outra quinta-feira. Até eu comentei aqui, ela falou, não, eu acho que não. Você acha que isso pode ser? E foi durante. Foi quando a Rose foi e posterior quando o Flávio foi, mas eu não reconheci as outras pessoas. Você acha que isso pode ter sido uma pré-cognição? Não há dúvida. Não, isso aí é simulcognição. É no mesmo tempo, mesmo movimento, mesmo local. Professor, e isso foi no extrafísico? Eu queria perguntar lá, você já viu os 4 lá? Hoje? Tudo bem, né? Alto nível, né? Então tá. Você poderia ampliar o que se chama estado de suspensão? Como? Estado de suspensão é o seguinte, parece que tudo parou e você entrou numa paz absoluta. Muita coisa do orientalismo, eles querem entrar nessa, mas através de yoga, meditação, aquelas coisas. Tá, mas aí qual é isso você pode fazer automático na hora, através da energia. Tudo bem, por exemplo, eu entrei nesse estado de suspensão também, mas aí qual é o procedimento? Deixar isso acontecer? Num caso desse, da pessoa estar aqui, ela veio para ajudar, ela entra no campo e deixa o campo tomar conta dela. Tá, e nós aqui? Também? Você, se quiser, pode fazer a mesma coisa, que é melhor. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é sintoniza com o campo. Foi isso a informação. Isso é que precisa. A primeira coisa é sintonizar, senão não adianta nada, o campo não vai funcionar. Porque eu entrei nesse estado de suspensão... Aqui, ó, você relaxa, mas em relação com o campo. Os 3 que estão aqui não precisam se preocupar nisso, porque já estão no campo. Querendo ou não, o que é difícil para eles é justamente sair. Entrar não tem problema. Agora, para vocês, o problema é entrar. Mas para entrar, você tem que sintonizar. Mas foi essa informação que veio. Colocar uma barreira, você não vai ter nada, você não vai ver nada. O campo fica isolado. É que assim, bem naquele momento veio bem isso, sintoniza, veja qual é o sentimento, qual é a energia, qual é o pensamento predominante que está neste momento aqui. É isso então? Tá, obrigada. Agora, hoje, aqui o nível foi muito bom, muito alto nível. Vocês estão melhorando. Não sou eu que estou melhorando, é vocês que estão melhorando. Eu não, eu estou péssimo dentro da minha situação, etc. Mas vocês estão melhorando, então o campo melhora. Entendeu? Esse é o caminho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 92 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 20 votos online. Hoje temos 5 recados. Alcira, com 5 baia, Rosa, programa Vertitografia, a mim, Sandra, 3ª jornada de Parapercepciologia, Angélica, Semana da Saúde, Portugal, Gabriel, acoplamentário. Boa tarde. O nosso convite hoje é para quem quer fazer o curso com Sincobaia voluntária do Sensograma. A pergunta: você está consciente da sua liderança multidimensional? Este curso tem umas características no sentido de que é um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, o despojamento para interassistencialidade, dar e receber feedbacks, a aceleração evolutiva através da criticidade sadia, a aproximação da sua para-realidade, você enxergar ou se reconhecer como ser você mesmo multidimensionalmente. A conscienciometria é para quem quer mudar de patamar evolutivo. Este curso vai ser realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho. Inscrições e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde.
Para aqueles que querem escrever o verbete e querem participar, desfrutar de um ambiente, um aula pensene, assim, favorável, a gente está abrindo a segunda turma do programa Verbetografia. Vai começar em agosto, a gente está divulgando agora para vocês se prepararem. No dia 9 de agosto, vai ser uma turma noturna. Já tem uma demanda para a noite, então a gente abriu uma turma noturna, de 19 às 20 horas, toda segunda-feira. Tá bom? É durante 4 meses. Então, é a segunda turma Verbetografia, à noite, de 7 da noite às 10 da noite, a partir do dia 9. Qualquer informação com relação a preço, condição de pagamento, é lá na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos para participarem na terceira jornada da Parapercepciologia, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu no período de 16 a 18 de julho. A Jornada da Parapercepciologia é um evento que ocorre a cada 2 anos e é uma oportunidade para a gente apresentar e também debater os resultados que ocorrem, né, em campos, em dinâmicas, em experimentos de laboratório. Nessa jornada desse ano, vão ser apresentados trabalhos de 4 dinâmicas semanais aqui do CAEC. Também será apresentado resultados de acoplamentário e também do curso SCP-2. Então fica aqui o convite. A jornada ocorre no mesmo dia do curso do professor Valdo, que também é no dia 16, que é o Mega Fenomenologia e Dispersidade. E existe desconto quando a pessoa faz mais de um curso. Então, vale a pena a pessoa se informar na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Uma boa tarde para todos. Eu queria fazer um convite para vocês, representando a IAC e a OIC, que estão, depois de muitos pedidos lá de Portugal, que a gente está esperando por esse evento há muito tempo, então a OIC e a IAC conseguiram organizar, estamos conseguindo organizar, a Semana de Saúde Holossomática, que vai acontecer no campus da IAC, de 15 a 27 de outubro deste ano. Então, 15 a 27 de outubro de 2010. Então, nós gostaríamos de convidar quem puder, quem tiver vontade, quem tiver a hipótese de estar em Portugal durante essa data. Eu vou só dar uma ideia para vocês do conjunto de atividades que vão ser apresentados, que vão acontecer durante essa semana. Vão ser 2 cursos de campo, que é o Imersão Progessoterápica e a Praxis Multidimensional, Ectoplasmia e Clarividência. Vão ser 3 eventos científicos, que será a entrega do 2º Prêmio Global IAC para Contribuição Científica em Conscienciologia, a 6ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. E também nós vamos celebrar o 10º ano da IAC durante essa semana. Então, além desses eventos que eu citei aqui, vão haver algumas outras atividades, inclusive quem puder estar lá, quem puder comparecer, pode também falar com a organização tanto da OIC, mas no caso mais da IAC, para visitar e para participar, para fazer, conhecer e experimentar os laboratórios da IAC. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e reforçar esse convite, tá? Muito obrigada para todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para o curso acoplamentário que vai ocorrer aqui no CAEC no próximo final de semana, nos dias 25, 26 e 27 de junho, e a temática será Epicentrismo Consciencial, e os EPICONs professores serão Pedro Fernandes e a Marina Tomás. Obrigado. O verbete eleito para amanhã foi ato determinativo, especialidade autodecidologia. Obrigada e boa tarde a todos.